Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade, iremos também encerrar o nosso primeiro capítulo, ok? Então, eu vou começar já projetando o nosso livro, da onde nós paramos, para darmos continuidade a esse nosso primeiro capítulo. Então, vou colocar aqui para compartilhar a nossa tela, né? Para a gente poder abrir o nosso livro virtual. O compartilhamento começará em breve. Bem, já começou e foi exatamente nesse ponto que nós paramos, né? Vamos falar agora sobre as grandes navegações. Na aula passada, nós vimos, né, no nosso último encontro, nós vimos exatamente a questão, né, da ordem econômica da modernidade, né? Nós falamos que um pouco sobre mercantilismo já, né? E falamos da questão das especiarias, né? Que no final da Idade Média o comércio começou a ser reacendido, né? Porque ele vai diminuir muito durante a Idade Média, mas ele, no final ali, ele vai começar a aumentar, e principalmente o comércio das especiarias. Vai chegar um momento em que essas especiarias, né, vão aumentar muito de preço na Europa, e alguns países, né, como Portugal e Espanha, vão iniciar um verdadeiro projeto de como buscar essas especiarias na fonte, né? Esse momento da história, ele fica conhecido como as grandes navegações. E ele acontece por alguns motivos, né? Esse aqui é um dos principais, a centralização do poder nas mãos do rei, a localização geográfica de Portugal e também da Espanha, além, obviamente, né, do conhecimento de navegação que os ibéricos tinham herdado dos muçulmanos, vão fazer com que as grandes navegações aconteçam, né? As explorações marítimas, ou também expedições marítimas, elas vão, né, ali acontecer entre os séculos XV e XVI, tá? Tendo como principal objetivo a busca das especiarias, que eram originárias do Oriente. Então, Portugal e Espanha vão se lançar ao mar, né, em busca de novos caminhos para o Oriente. Aqui, né, nós temos alguns dos principais motivos do pioneirismo português e espanhol nesse processo, né? Em 1415, os portugueses conquistaram um importante centro comercial no norte da África, que é a cidade de Ceuta, né, que antes era dominada pelos muçulmanos. E aí é uma escala, né? Isso só vai numa crescente. Então, aqui, ó. Em 1453, a cidade de Constantinopla foi dominada pelos turcos otomanos, o que vai dificultar, né, os europeus de ter acesso às especiarias que vinham do Oriente por terra. Porque o que acontecia? Essas especiarias, elas entravam ali via as cidades italianas, né, principalmente Gênova e Veneza, e dali, né, das cidades italianas, elas eram redistribuídas para o restante da Europa, elas eram vendidas para os outros países. O fato é que, em 1453, os turcos otomanos vão conquistar Constantinopla, que fica ali na Turquia, né? Constantinopla seria Istambul, na Turquia. E aí, o que vai acontecer? Eles vão meio que cortar, né? Dificultar mesmo. Cortar não, mas dificultar bastante esse comércio, o que vai fazer com que o preço das especiarias dispare, né? Então, eles precisavam encontrar novos caminhos, uma nova solução para conseguir continuar com o comércio das especiarias.
Em 1492, né, o Estado espanhol se consolida, né, ele vai conquistar o último território da Península Ibérica que estava ali sob o domínio dos muçulmanos, e aí sim, né, como um país, né, já formado, os estados europeus vão passar a buscar metais preciosos, ouro, prata, e vão começar a fazer novas trocas comerciais aqui também, ó. E no século XV e XVI, Portugal e Espanha, que se consolidaram primeiro, vão sair também primeiro nessa corrida marítima, né, em busca das especiarias. Lembrando que a fé cristã vai estar sempre ao lado desses dois países, porque eles são países católicos. No contexto, gente, de momento histórico pós Reforma Protestante, as grandes navegações para a igreja, ela é vista como uma oportunidade de conseguir novos fiéis. Ou seja, a igreja perdeu fiéis na Reforma Protestante, lá, né, iniciada com Lutero, e agora ela se vê na oportunidade de encontrar novos fiéis fora da Europa. Bem, e aí vamos falar, né, do pioneirismo português mais propriamente dito. A gente já falou da conquista de Ceuta, né, lá em 419, né, em 1419 eles chegam na Ilha da Madeira, e depois em 1439 na Ilha de Açores, tá? A conquista de Ceuta é 1415. Bem, opa, saiu aqui, só um minutinho. Foi? Agora, nós vamos falar dos espanhóis na América, né? Por que espanhóis na América? Porque os portugueses, né, tinham ali uma ideia, né, para chegar nas Índias. Deixa eu voltar aqui. Eles tinham uma ideia de como chegar nas Índias, e o caminho adotado pelos portugueses era exatamente contornar, né, o continente africano. Vou até grifar isso aqui, ó, pessoal. Né, o caminho para as Índias, contornando o continente africano. Isso tem um nome específico, tá? Se chama Périplo Africano. Essa foi a rota adotada por Portugal, né, que foi logo o primeirão. A Espanha, ela também, né, saiu logo em seguida nessa corrida, né, pelas especiarias, mas ela não queria adotar o mesmo caminho que os portugueses, nem faria sentido. Para isso, ela entrou em contato, né, com um grande navegador, né, contratou o genovês Cristóvão Colombo para bolar um plano para chegar nas Índias, né, chegar ao Oriente. E o Colombo, baseado nas novas descobertas, né, do período, tinha a teoria e acertada de que a Terra, por ser redonda, você poderia navegar rumo a oeste para chegar no leste, e por aí vai, né, ou vice-versa. Então, esse era o plano, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Seu plano era sair da Espanha e navegar em direção ao oeste. Bem, o que eles não imaginavam é que no meio do caminho, né, não tivesse só água, tivesse terra. E aí, Cristóvão Colombo pensou que havia chegado às Índias, mas não. Aproximadamente 10 anos depois, né, um outro navegador, Américo Vespúcio, vai se dar conta de que Colombo não chegou nas Índias, que Colombo, na verdade, descobriu um novo mundo, né, que viria a ser a América. Bem, uma vez, né, que esse novo território foi descoberto, Espanha e Portugal vão querer, né, tomar posse desse novo mundo, como eu havia falado mesmo para vocês. Então, vários tratados vão começar a ser fixados entre esses dois países, como, por exemplo, a bula intercoeteira, mas o principal deles é, sem dúvida, o Tratado de Tordesilhas, tá? Que ele vai traçar o seguinte: o que diz o Tratado de Tordesilhas?
Vamos botar aqui, ó. Ele estabelecia uma linha imaginária, né, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. E, de acordo com esse documento, né, as terras a leste pertenciam a Portugal e as terras a oeste seriam da Espanha. Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas, galera. Então, tudo que está dessa linha para cá pertence a Portugal. Tudo que está nessa linha para lá pertence à Espanha. Então, vocês percebam aqui ó, que essa linha passa por terras que seriam o Brasil, né? E o mais interessante disso é a data. Esse tratado foi fixado em 1494. E aí a gente precisa parar para questionar. Será que 1500 foi realmente a descoberta do Brasil? Ou em 1500 os portugueses tomaram posse de uma terra que desde 1494 eles já sabiam da existência, tanto que eles já haviam dividido. Enfim, né, pessoal? Precisamos pensar sobre isso. Bem, dando continuidade, os portugueses vão chegar, assim, às Índias, né? Depois lá do périplo africano, depois de contornar o continente africano, eles vão chegar no Oriente, né? As Índias, aqui no caso, é sinônimo de Oriente. Bem, né? Assim, após diversos anos de tentativa, em 1497, né, o governo português vai enviar uma expedição com o navegador, né, português Vasco da Gama às Índias. E em 1498, ele vai conseguir contornar o continente africano e vai chegar, né, a Calicut, na Índia. Os portugueses, então, vão começar a negociar com os indianos e vão voltar para Portugal com as embarcações assim lotadíssimas de especiarias e artigos de luxo. Vai ser um mega, hiper, super lucro, né? O que vai fazer com que a coroa portuguesa fique bem, vamos dizer assim, né? Bem, logo após, né, o retorno do Vasco da Gama a Portugal, uma outra expedição em março de 1500, rumo às Índias, foi programada. Só que ela vai dar ali uma desviada da sua rota original e em 22 de abril de 1500 ela vai chegar ao território do Brasil. Né? Eles vão passar aqui mais ou menos 10 dias, né? Vão ali fazer o primeiro contato com os nativos, mas aqui cabe novamente o questionamento, né? Será que eles não sabiam? Claro que eles sabiam, né? De que essa terra pertencia a Portugal. E por isso era até seguro desembarcar. Bem, seguro entre aspas, né? Bem, dando continuidade aqui, vamos falar da circunnavegação da Terra. Após os portugueses dominarem a rota marítima, né, que contornava a África para chegar às Índias, e a gente já sabe que o nome dessa rota é Périplo Africano, né? Os espanhóis vão também continuar, né, a buscar novos caminhos para ter acesso ao Oriente. Eles vão, né, então, manter lá a ideia inicial do Cristóvão Colombo. E, né, em 1519, teve início, né, a grande expedição comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, que trabalhava a serviço da Espanha. Ele era português, mas trabalhava a serviço da Espanha. E em abril de 1521, essa expedição vai chegar às Filipinas, vai rolar ali um conflito entre os nativos, né? O Fernão de Magalhães, por sinal, vai morrer em combate. E aí quem vai assumir, né, essa expedição é o espanhol Sebastião Elcano. E em 1522, eles vão retornar à Espanha, completando assim, né, a volta, né, a circunnavegação da Terra. Ou seja, eles vão dar ali uma volta completa. Pacífico e o Atlântico, né? O Oceano Pacífico, então, vai receber esse nome durante as expedições, né, do Fernão de Magalhães. O Atlântico vai virar a principal rota comercial, né? Antes pertencia
ao Mediterrâneo, né? Esse título, vamos dizer assim, agora passa a ser o Atlântico. Bem, agora, pessoal, nós temos aqui exercícios nas páginas 283, ok? E eu vou pedir que vocês façam o que nós já fizemos na outra aula, que vocês pausem esse vídeo, ok? Façam essa atividade e, em seguida, retornem para o nosso vídeo, para o nosso momento de correção, beleza? Então, pausando. Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo, ficaram aí alguns minutinhos fazendo a atividade e agora vocês estão retornando para o nosso momento de correção. Bem, na número 1 está pedindo assim: observe o mapa a seguir, que apresenta as principais rotas marítimas de Portugal e da Espanha, né, na época das grandes navegações. E aqui tem, né, o título, a expansão marítima de Portugal e Espanha, século XV e XVI. Bem, vocês, né, observaram os mapas, aqui tem uma legenda, tá? Aqui no computador fica um pouquinho complicado, mas vocês estão com o livro aí em mãos, né? As expedições de Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama, a de Pedro Álvares Cabral, enfim. Cada setinha dessa aqui, né, cada cor dessa corresponde a uma rota adotada ou por um navegador a serviço de Portugal ou a serviço da Espanha. Bem, agora com base no mapa, complete as frases com as palavras abaixo. Então, nós temos Sofala, Fernão de Magalhães, América, Ásia, Porto Seguro, Bartolomeu Dias e Melinde. Vamos lá. O português Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo da Boa Esperança e, em seguida, retornou a Portugal. Cabo da Boa Esperança é esse aqui, galera. Tá? Aqui é o continente africano. Ele sai daqui, de Portugal, e contorna o Cabo da Boa Esperança. Letra B. Após passar por Porto Seguro, Pedro Álvares Cabral seguiu com sua expedição para a África e a Ásia. C. Vasco da Gama, ao cruzar o Atlântico em 1498, fez 4 escalas entre a África e a Ásia antes de retornar para Portugal, passando pelo Cabo da Boa Esperança, Sofala e Melinde, tá? Aqui, então, a primeira é Sofala, Melinde e Calicut. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. Aqui cabe América, pessoal. E, por último, né, a expedição de Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano foi a primeira a completar a circunnavegação da Terra. Belezinha, pessoal? Vamos, então, agora dar continuidade aqui ao nosso capítulo. Deixa eu diminuir aqui para poder ficar melhor. Desenvolvimento das técnicas de navegação, né, pessoal? Hoje em dia nós temos GPS, enfim, uma tecnologia imensa, né, que fazem com que navios, aviões, carros praticamente andem sozinhos. Naquela época não, né, pessoal? Naquela época tudo ainda era muito rudimentar, mas as grandes navegações trouxeram avanços tecnológicos significativos, tá? Alguns desses instrumentos eram utilizados na época, como bússola, né, o astrolábio. A bússola, acho que todo mundo sabe qual é a função, né? Ela tem uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte e vai auxiliar ali na navegação. O astrolábio, ele é um instrumento usado para medir a posição dos astros, né? Para quê? Para identificar também a localização das embarcações, tá? E definir ali as rotas de viagem. O avanço da técnica de se produzir mapa, né, chamada de cartografia, pessoal, isso era importantíssimo, né? Mapear cada pedacinho conquistado. Isso era muitíssimo importante. Bem, quais são os impactos, né, das grandes navegações? Várias mudanças ao redor do mundo, né? As novas rotas marítimas, o estímulo ao surgimento, né, de novas rotas também terrestres, né? Porque países que não tinham acesso ao mar
vão querer também achar novos caminhos, só que por terra, né? Isso vai reacender o comércio, tá, pessoal? O contato entre diferentes povos. A gente fala muito de globalização, né? Lá no 9º ano, vocês vão ver um capítulo inteiro falando de globalização, que é exatamente esse contato, né, entre o mundo todo. Mas, na verdade, nós historiadores acreditamos que as grandes navegações é o marco inaugural da globalização, ou seja, a globalização ela começa com as grandes navegações, ok? Então, interação, né, entre índios, que são os nativos americanos, e o povo europeu, enfim. Bem, pessoal, agora nós iremos fazer os exercícios da página 288. Novamente, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo e depois retornem, ok? Para correção. Então, pausando. Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo e agora vamos à nossa correção. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar tudo na mesma página. Bem, associe cada recurso utilizado durante as grandes navegações à sua descrição. Tá? Então, letra A, astrolábio, B, mapa e C, bússola. Aqui ficou pequenininho, deixa eu aumentar. Vamos lá, aqui. Vamos lá, então. Instrumento que apontava o norte, auxiliando os navegadores a se localizarem. Galerinha, essa é fácil, né? Bússola. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui dentro. C, bússola. Instrumento que ajudava os navegadores a se orientarem utilizando como referência os astros. Astrolábio. E, por último, recurso de representação gráfica em escala reduzida das superfícies a serem exploradas pelos navegadores. Mapa, né, galerinha? Essa também tá bem tranquila. Mapa. 2. Qual a principal consequência das grandes navegações para os nativos da América? Bem, pessoal, a principal consequência, né, das grandes navegações para os povos nativos americanos foi a conquista do continente pelos europeus, né? Na verdade, eles perderam território para os europeus. Europeus esses que vão dizimar grande parte da população indígena, vão impor a sua cultura aos indígenas, ou seja, esse contato ele não foi benéfico aos nativos americanos, a verdade é essa. 3 está pedindo aqui também para a gente completar as frases com as palavras aqui sugeridas. As grandes navegações foram responsáveis pela criação de novas rotas marítimas e terrestres, facilitando a circulação de mercadorias, ok? B. O contato entre diferentes povos durante as grandes navegações permitiu o fortalecimento do comércio. E, por último, a chegada dos europeus à América teve uma de suas consequências a dominação dos povos indígenas. Bem, galerinha, sendo assim, eu vou retornar aqui. Bem, sendo assim, na verdade, não preciso nem retornar aqui. Vamos agora para o nosso momento de correção da folhinha, tá? Já vamos partir para a correção da folhinha, que é exatamente sobre esse capítulo, tá? Só um minutinho. Foi? Foi. Tá, aqui. Número 1. Os estados ibéricos foram pioneiros nas grandes navegações, pois a resposta correta é a letra E. Tinham conhecimento sobre navegação herdado dos muçulmanos, é a letra E. Bem, 2. Explique a rota adotada pela coroa portuguesa para chegar ao Oriente. Bem, a rota adotada pela coroa portuguesa
foi exatamente de contornar o continente africano, né, chamada de périplo africano. E a terceira, explique a rota adotada pela coroa espanhola para chegar ao Oriente. Bem, já a coroa espanhola adotou, né, a rota sugerida pelo Cristóvão Colombo, que era navegar rumo ao oeste para chegar ao leste. Beleza? Então, aqui esse é o gabarito, né? Letra E na primeira, contornar o continente africano na segunda e viajar em direção ao oeste é a resposta da terceira. Bem, pessoal, sendo assim, agora eu vou retornar aqui para o nosso vídeo. Voltei para poder me despedir de vocês e até o nosso próximo encontro na nossa aula 4. Essa foi nossa aula 3. Ok? Então, tchau, tchau, pessoal.